Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. E neste finalzinho de domingo de Páscoa, eu venho trazer mais uma palavra de Deus aos seus corações. Mas vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te consagro este vídeo, Pai. Senhor, eu consagro este vídeo a Ti e peço que o Senhor Espírito Santo de Deus esteja aqui comigo. Senhor Espírito Santo, Tu és o pastor presidente, Tu és o professor, Tu és aquele que nos ensina. Toma a palavra, Senhor Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala através de mim, fala por mim, usa a minha boca para falar o que lhe apraz, Senhor Espírito Santo, que não seja eu falando, mas que seja o grande eu sou, que seja a presença gloriosa do Senhor Jesus que esteja aqui ministrando esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que está no livro de Apocalipse. Nós temos visto nos últimos tempos que tem se levantado um grande... As igrejas têm se levantado devido a um grande avivamento que... Existem muitas profecias que o Brasil será o precursor do último grande avivamento. E nós temos visto muito falar na mídia, nas redes sociais sobre este avivamento. E a minha palavra para você é: você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? O seu galardão está preparado? E diante disso eu quero trazer uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Nós cristãos, nós nos movemos por fé e não por vista, e nós nos movemos na presença de Deus, do Senhor Jesus, na esperança de que possamos, naquele grande dia, habitar a nova Jerusalém, uma cidade de ouro, adornada de ouro, onde ali estarão os eleitos, aqueles aos quais o Senhor Jesus arrebatará no grande dia que ele vier, no grande dia do Senhor. E em Apocalipse 22, a partir do versículo 12, vem nos dizer: Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Você está preparado? Os seus atos, de acordo com os seus atos, você ficará, você irá com o Senhor? Qual é a certeza que você tem da sua salvação? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Que todo aquele que ouve diga: Vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Os seus atos, as suas atitudes, eles te levam para próximo de Deus, para próximo do Senhor Jesus, ou te afastam de Deus? Quais são Jesus vem nos dizer aqui: lavem as suas vestes, lavem as suas vestes, e cada um será recompensado de acordo com os seus atos. Felizes são aqueles que lavam as suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida.
Nós temos que ter em mente que a nossa vida nessa terra ela é passageira, ela é fútil, ela é fugaz. Nós devemos nos apegar e crer que na Nova Jerusalém a nossa vida é eterna, a nossa vida é para sempre. Nós estamos aqui só de passagem, nós somos estrangeiros aqui na terra. E nós temos que viver como se cada dia que nós vivêssemos fosse o último dia que nós estivéssemos aqui. Porque nós não sabemos o momento em que Jesus virá, nós não sabemos o momento em qual nossa senha será chamada, quando nós seremos chamados pelo Senhor Jesus. Nós devemos nos analisar, ver as nossas obras e ver se o que nós fazemos está de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor, porque aqui nos diz que fora dos muros ficam os feiticeiros, os sexualmente impuros, todos aqueles que praticam imoralidade sexual, perversidade sexual, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. E eu já falei aqui algumas vezes que adoradores de ídolos são idólatras. E não é somente aquele que adora ídolo, que adora um Deus estranho que é idólatra. Mas às vezes nós colocamos um membro da nossa família, nosso pai, nossa mãe, nosso esposo acima de Deus. E Deus não se agrada disso, Deus abomina. E a palavra de Deus em Romanos, em Romanos 2, do 6 ao 11, vem nos dizer: Ele julgará cada um de acordo com seus atos, dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age segundo o favoritismo. Então, a vida eterna, ela é uma promessa para nós. Mas para isso nós precisamos fazer o bem, nós precisamos nos livrar de todo tipo de mal, de toda imoralidade, de toda perversidade. Porque no grande dia do Senhor, o Senhor derramará da sua ira sobre aqueles que procuram para si mesmo a glória, que se recusam a obedecer à verdade e se entregam a toda espécie de devassidão que tem na terra. Meu irmão, nós devemos ter em mente que o Senhor Jesus veio a este mundo para nos salvar. Nós acabamos de passar na sexta-feira santa, hoje é o domingo de Páscoa, qual seria o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, ele foi ressurreto, que ele surgiu dos mortos incólume. O corpo dele, ele ressuscitou o corpo, alma e espírito. Ele veio, o corpo dele foi totalmente revestido de glória, mas ele não ressuscitou só o espírito, ele foi ressuscitado o corpo também. E nós devemos analisar os nossos atos, nós devemos julgar os nossos atos, nós devemos passar uma revista e saber se o que nós fazemos está de agrado com o que o Senhor Jesus espera de nós, com o que Deus espera de nós, porque Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus pagou um preço alto de nós, por mim, alto demais, pela minha vida, pela sua vida. E como você está retribuindo esse sacrifício? O que você tem feito para que esse sacrifício ele valha a pena, para que esse sacrifício não tenha sido em vão? Pense nisso, meu irmão. No livro de Tiago, no versículo 1, Tiago, capítulo 1, versículo
capítulo 1, versículo 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Há uma promessa de Deus, há uma promessa para aqueles que o amam, há uma promessa para aqueles que que estão em busca da presença de Deus, que honra o nome do Senhor, que honra aquilo que o Senhor Jesus fez por nós ali naquela cruz. É prometida a coroa da vida, é prometido a fruta da árvore da vida, tem-se a promessa de morar ali na Nova Jerusalém, a cidade santa. E o que nós temos feito para chegar até a este local? O que nós temos feito para não perdermos a coroa que Deus prometeu a nós? Nós temos que nos agarrar à fé, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aceitá-lo como único Salvador e Senhor e procurar abandonar os nossos pecados. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Mas o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, após a sua subida aos céus, ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei o Consolador, que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E a palavra de Deus nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Que nós possamos pedir ao Senhor Espírito Santo para que Ele nos mostre onde que nós estamos errando, onde que nós temos pecado, onde que nós temos desagradado ao Senhor, e possamos manter a nossa coroa firmes em nossa cabeça, para naquele grande dia não sermos desapontados ao acharmos que Deus nos levará, quando na verdade nós ficaremos aqui na terra após a vinda do Senhor Jesus. Em Lucas, no versículo 6, 38, vem nos dizer o seguinte: deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compacta, sacudida, transbordante para caber mais. Deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Mais uma vez, essa palavra vem nos dizer que nós seremos julgados conforme os nossos atos. São os nossos atos que serão ali julgados pelo Senhor, e é de acordo com os atos que nós praticamos que o Senhor vai decidir se nós iremos morar na Nova Jerusalém, se nós adentraremos o jardim do Éden, o paraíso, ou se nós ficaremos do lado de fora, se nós iremos para o inferno, para o Hades, para o lago de fogo, seja qual for o nome você quiser chamar. Tenha em mente, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar, pois aquilo que o homem plantar, aquilo ele colherá. Essa é a palavra de Deus, é isso que Deus vem nos dizer. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha, quem quiser beba de graça da água da vida. O Senhor Jesus pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, e nós recebemos isso de graça. Foi por graça, não foi porque nós merecemos, porque nós não merecemos. Nós somos corruptíveis, nós somos falíveis, estamos a todo momento. Não é fácil ser um cristão, não é fácil servir ao Senhor, é muito difícil. Mas valerá a pena naquele grande dia, quando o Senhor te chamar, quando você for arrebatado e se encontrar ali na Nova Jerusalém. Tenha fé em Deus e procure aprender mais, leia a Escritura, leia a Palavra de Deus, e que a Palavra de Deus possa te alimentar diariamente. É que vocês tenham uma boa semana, uma semana abençoada na presença do Senhor. Fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Um bom descanso.